Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Saúde Mulher, estamos começando mais um programa Saúde Mulher. Que delícia estar aqui de novo com vocês, nossos internautas, nossos web espectadores. Mais uma noite, mais uma terça-feira. Estamos morrendo de saudade porque estivemos a última vez juntos há 15 dias, né? Estamos aqui ao vivo novamente com nossa equipe da tnibrasil.com.br para o Brasil e para o mundo. Felizes de estar novamente com vocês, que nos ajuda a construir esse programa. Hoje temos uma surpresa maravilhosa. Nossa convidada de hoje é da pontinha da orelha. Vocês vão adorar. Por favor, interajam bastante, trabalhem junto com a gente, nos ajude a fazer o programa bem gostoso, bem rico, tá? E a cada dia que vocês nos estimulam, vocês fazem com que nós cresçamos. E então nós crescemos todos juntos e isso é maravilhoso aos olhos do nosso Pai querido que nos orienta a cada noite para que a gente faça uma coisa boa para todos nós, vocês daí e a gente daqui. Vamos dar boa noite à nossa produção. Quem está na produção hoje? Quem são as superpoderosas de hoje? Quem são? Olha lá, a Janaína e a Eliane estão lindas e maravilhosas, super, hiper, mega, blaster. Como é que os adolescentes falam hoje? Nem sei, eu amo tudo isso, eu amo tudo isso. E a nossa convidada de hoje, que está aqui do nosso lado, também outra mulher super poderosa, linda, é a doutora Soraya Oliveira Barroso. Ela é psicóloga clínica e obstétrica. A doutora Soraya, ela é formada pela Universidade Mackenzie. E ela fez estudos em psicologia obstétrica pela Unifesp São Paulo. A doutora Soraya também é dona da clínica Sentir Bem. Você vai ver aparecendo aí no nosso vídeo o site da clínica para vocês se comunicarem. Doutora Soraya, boa noite. Boa noite, doutora Marta. Boa noite, web telespectadores, né? Que palavra mais difícil de sair. Mas boa noite, é sempre um prazer estar na sua presença, né? E um prazer maior ainda estar nesse programa, né? Que é uma iniciativa maravilhosa, né? As mulheres precisam disso, né? De um espacinho para elas. Ai, que bom! Não estamos nem um pouquinho vaidosas. Não, né? Obrigada, Soraya, obrigada por ter vindo. Sua presença aqui vai brilhantar muito o programa de hoje. E a gente vai falar sobre o pré-natal psicológico. Todo mundo, quando fala em pré-natal, fala, vai no obstetra, né? Hoje em dia tem a enfermeira envolvida também, né? Então faz o pré-natal com a enfermeira, faz o pré-natal com o médico ginecologista obstetra. E veio essa novidade linda que eu venho acompanhando o seu trabalho, e é um trabalho, né, que eu admiro muito, a parte psicológica do pré-natal. E o pré-natal psicológico. Por que isso? Conta por que isso é tão importante na vida da mulher? Bom, primeiro, né, você falou de que hoje em dia estão entrando as enfermeiras, estão entrando fisioterapeutas, sim, né? Então, daí a gente já vê a importância de uma equipe multidisciplinar para lidar com essa fase tão complexa na vida da mulher. Uhum. Por que complexa, né? Porque ela é um período de crise, né? É um período de alterações muito significativas. E se a gente for pensar em todos os âmbitos, né? Isso. No âmbito psicológico, no âmbito profissional, no âmbito familiar, conjugal, porque hoje a mulher, né, a mulher é multifaces, né? Isso. Ela é um ser humano que engloba hoje na nossa sociedade vários lugares, ocupa vários papéis. Vários papéis, E se a gente for pensar, na sociedade de hoje, a maternidade ela acaba sendo muito idealizada. Né? Ela acaba assim, é a maternidade de comercial, então tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Uhum. E quando a mulher engravida, ela percebe que não é bem assim, que muitas alterações vão acontecendo e que existe um período de crise temporária no qual ela precisa se adaptar.
Sim, além da crise e das alterações, que também nós chamamos de crise também física, então tem toda a parte emocional também, né, que vocês estudam da mesma forma. Exatamente. E aí o que acaba acontecendo? Tem mulheres que já têm aí algum antecedente, né, para ter algum transtorno psíquico, né? E na gestação tudo isso acaba se agravando, né? Algumas mulheres que não tinham passam a ter e algumas mulheres que já tinham acabam agravando tudo isso, né? E aí a gente vê por aí as doenças psicossomáticas na gestação, a gestação de alto risco, a depressão pós-parto. Então o pré-natal psicológico ele vai vir para prevenir tudo isso. Então, antes mesmo, por exemplo, de uma mulher entrar em um pré-natal de alto risco, porque assim, tudo que você está falando do ponto de vista emocional é real do ponto de vista físico. E está mais do que claro que as duas coisas são interligadas. Não existe separação entre o emocional e o físico. E na gravidez acho que isso fica muito evidente, né? Então, quando você falou, por exemplo, que você tem uma pessoa que aparentemente é saudável, né? Basicamente ela é saudável e durante a gravidez ela começa a apresentar hipertensão, por exemplo, começa a apresentar diabetes. Bom, ela tinha uma certa tendência e aí no momento de crise da gravidez, de crise física orgânica no caso que eu estou falando, ela começa a apresentar essa tendência e na emocional é a mesma coisa. Sim, sim, exatamente. No emocional é a mesma coisa. E aí, a gestante, ela é psicossomática, né? O corpo e o psicológico, ele está muito interligado. E isso envolve o pai também, né? Envolve o pai, a avó, o avô, envolve todo mundo, né? Exatamente, envolve toda a família. Porque é uma crise não só para a gestante em si, né? Mas é no casamento, é no profissional, é na família. Então, envolve toda a família. É nela com a mãe dela, com o pai dela, o marido com o pai, com a mãe. Tudo isso vem à tona, né? De uma forma ou de outra, né? Exatamente, porque a gente Ou aprende não. a ser mãe referente aos cuidados que a gente teve da nossa própria mãe. Aham. Né? Então, a relação com a mãe, ela é muito importante, ela é importantíssima. Isso, perfeito. E o que você vai fazer disso, né? Como você vai lidar com esse filho que você foi, né? E essa mãe que você tá, essa filha que você foi e essa mãe que você está se tornando, né? Depende também da sua maturidade emocional, né? De como você lidou com a sua infância, essas coisas todas. Exatamente, mesmo porque a mulher na gestação acontecem alguns fenômenos psicológicos. Então a mulher, ela fica mais regredida, ela fica mais dependente. Então alguns fenômenos psicológicos acontecem e devem acontecer para ela poder se identificar com o bebê. Como ela regride, então ela vai reviver alguns conflitos infantis importantes. Ah, é isso mesmo, que interessante, né? E aí vem os desejos, né? E vem aquela dependência, às vezes, do parceiro ou da própria mãe dela. Ou do próprio obstetra, né? Ou do obstetra, exatamente. Isso é muito comum no consultório, é muito interessante isso. Sim. Então, resume pra gente, então, o que é esse pré-natal psicológico, então? O pré-natal psicológico ele é um trabalho psicoterapêutico e psicopedagógico que tem a função de fazer a psicoprofilaxia do ciclo gravídico corporal. Olha que nomão, né? Mas o que é psicoprofilaxia? A psicoprofilaxia é uma prevenção de transtornos psíquicos. O ciclo gravídico corporal é a gravidez, o parto e o pós-parto. Então, previne os transtornos psíquicos na gravidez, no parto e no pós-parto. Tá, e ele, desde a psicoterapia, também tem um trabalho psicopedagógico, né? Exatamente. É toda uma complexidade. E você trabalha com vários profissionais também, né? Sim, exatamente. A equipe multiprofissional, diante da gestação, ela é muito importante. Ela é de extrema importância. E quanto tempo geralmente dura esse processo, doutora, esse pré-natal psicológico? Então, ele se inicia quando a mulher descobre que está grávida, até o bebê nascer e fazer 4 meses, mais ou menos, né? Mas a mulher que, por exemplo, eu já estou grávida de 6 meses, eu posso procurar o pré-natal psicológico? Pode. Tá. E também aquela que está se programando para engravidar, que é o que a obstetra mais gosta, que ela começa o pré-natal quando ela está pensando em engravidar ainda.
Exatamente. É a mesma coisa? Quanto antes ela começar, melhor. Porque se ela já tem alguns antecedentes e ela já inicia um tratamento para isso, na gestação, ela vai ter menos problemas. Ai, que ótimo! Pois estamos aqui hoje à noite com a doutora Soraya Barroso, da Clínica Sentir Bem. Estamos adorando a entrevista, está muito gostoso. Estamos esperando suas perguntas. E agora nós vamos a um breve intervalo comercial e nos encontramos daqui a pouquinho. Já, já. Até mais. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Tá lindo. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora? Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Use as suas mãos. Use para sentir a delicadeza que a vida pode lhe trazer. Use para dar o seu toque pessoal aos dias. Para fazer um carinho. Para dar um presente. E para tecer um elogio. Use as suas mãos para cuidar. Cuidar de você mesma. Se toque. Se cuide. Opa, voltamos já. Voltamos com a doutora Soraya Barroso aqui no nosso programa Saúde Mulher na TNI Brasil. Soraya, que delícia, hein? Vamos continuar trabalhando. Eu quero saber tudo desse pré-natal psicológico e eu quero que você diga para as nossas internautas tudo que elas querem saber. Vamos tá? lá. Então vamos lá. Primeiro, vamos trazer de volta o assunto e explica pra gente por que é tão importante fazer o pré-natal psicológico. Defenda essa ideia. Bom, aí a gente já entra nos objetivos do pré-natal psicológico. Qual que é o objetivo, além da prevenção? Né? Então seria a prevenção, claro, dos transtornos psíquicos, né? Promover a interação entre o casal. Por quê? O pai ele é chamado a participar do processo todo. Né? O pai é chamado até o consultório para que o casal grávido possa vivenciar junto essa gestação. Porque é muito importante a presença do pai durante todo o processo. Sim. Né? E até mesmo para vinculação com o bebê. Porque a vinculação não é só mãe e bebê. É mãe, pai e bebê. Sim. Né? Porque o pai também é chamado a participar. Isso no mínimo, né? Na verdade é toda a família, mas esse é o básico, né? E vamos dizer, a raiz mais importante é mãe, pai e bebê, né? Exatamente. Fora isso também, uma questão que é muito importante é promover uma postura ativa nessa gestante. Por quê? Porque ela está dependente e ela está regredida. Se ela continuar dependente e regredida, como ela vai cuidar desse bebê? Então, aí ela vai se sentir incompetente depois para cuidar desse bebê, né? Exatamente. Olha os riscos. Exatamente. Certo. Se ela se sente incapaz de cuidar desse bebê, é um dos pré-requisitos para uma depressão pós-parto. Né? Então, promover essa postura ativa. De que forma? Durante a gestação, uma coisa muito comum que acontece, a gestante tem medo de perguntar para o obstetra, de tirar dúvidas. Então, a gente vai estimulando ela a tomar as próprias decisões, a tirar as próprias dúvidas, né? A cuidar do próprio corpo e não esperar que o obstetro faça, que o outro faça. Né? Promover uma postura ativa.
Então, à medida em que ela está se cuidando, é aquilo que a gente vem falando sempre, desde o primeiro programa, o autocuidado para a promoção da saúde. À medida que ela vai se cuidando e criando esse hábito bonito de se cuidar, ela vai promovendo a sua saúde e a do bebê, né? Exatamente. E a família toda vai aprendendo a se cuidar também, né? Mas tem algo muito importante. Se essa gestante não puder ser cuidada, como ela vai adquirir reservas em si para cuidar de si mesma e para cuidar desse bebê? Então, olha a importância do obstetra, do psicólogo, do enfermeiro, do fisioterapeuta. Sim. Né? Para essa gestante se sentir cuidada. Para dar a base para ela, inclusive, para ela se cuidar. Exatamente. Né? E o pai, a participação do pai também tem que ser proativa, porque tem mãe que depois não deixa o pai trabalhar, né? Não deixa o pai cuidar. Ele não sabe trocar fralda, ele não sabe carregar, ele não sabe... E às vezes o pai quer fazer e se sente, né, tolhido. Outras vezes é o contrário, o pai é que acha que não pode pegar o bebê porque vai quebrar, não pode, né, limpar porque não vai acertar. Conta isso aí do pai. Por isso a importância do pai, porque o pai também está grávido. Ai, que lindo, adoro isso. Né? É o casal grávido e não só a gestante. Né? E isso, apesar de, assim, para nós parecer claro, né, é muito novo na sociedade, o pai grávido. Né? Então, assim, o que significa esse pai grávido? É o pai participando de todo o processo. Uhum. Né? É o pai sentindo também. Sim. Né? Sentindo essa gestação, sentindo aí a paternidade entrando. E o que ele vai fazer com tudo isso? E é tão verdadeiro isso, Soraya, que o governo federal, o Ministério da Saúde, está estimulando no serviço público o pré-natal do homem, né? E várias cidades já estão fazendo. São Paulo faz, Osasco faz. O pré-natal do homem é uma coisa muito bonita. Quer dizer, mesmo no serviço público, aquele número enorme de pacientes para serem atendidos, mas o homem é estimulado a ir ao pré-natal, a ouvir a consulta, a observar o exame da mãe, da barriga da mãe, né? A ouvir as palestras, a fazer os exames de sangue do pai. Né? Uhum. É muito interessante essa postura do governo. Isso é uma postura de promoção de saúde, né? Exatamente. E vou te dizer que o homem também pode ter depressão pós-parto. Opa! O homem também. O homem também precisa desses cuidados. O psicológico dele também está se alterando para receber esse bebê. E ele também pode ter transtornos psíquicos, também pode acontecer, da mesma forma que a mulher. Olha a importância. A importância, né? É uma sacada muito importante essa, né? Exatamente. Poxa vida, e eu acho que quanto mais a gente sacar esses pequenos detalhes, que a gente volta às nossas raízes, a raiz do ser humano, né? Como a doutora Jaqueline falou, vocês vão lembrar lá no primeiro programa, do período das cavernas e tudo, quando a gente volta a olhar para isso aí, fica muito mais fácil a gente enxergar onde a gente pode intervir para evitar esses problemas, né? E se a gente for pensar, o pré-natal psicológico ele é uma preparação para a maternidade e para a paternidade. É lindo. Eu estou recebendo avisos que já tem perguntas para você. Vamos lá, Janaína, sua vez. Vai sabatinar a doutora Soraya. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje, de Isabel Cristina, de Lauro de Freitas, que já é nossa amiga aqui, participa bastante. Ela pergunta como enfrentar a depressão pós-parto de forma que não deixe consequências para a mãe e para o bebê. É uma pergunta muito importante, né? Eita, Isabel Cristina só faz isso com a gente, fica apertando a gente o tempo todo. É uma pergunta muito importante, porque a depressão pós-parto, ela é um sofrimento muito grande. Como que numa fase tão linda, né, que a gente vê nos comerciais aí de margarina, nas novelas, como que numa fase tão linda eu posso estar tão triste? E algumas mulheres planejaram a gestação, desejaram esse bebê, né, e como ela pode estar tão triste? Né? Então, assim, a gente pode pensar em transtornos que já foram agravados, né, em antecedentes da mulher, né, mulheres que já têm antecedentes de depressão. E a gente pode pensar, assim, o quanto a família participando disso tudo, a família percebendo, né, percebendo que a mulher precisa de ajuda, a família vá buscar, a família também esteja interagindo nesse tratamento, sim, podem trazer muito menos consequências para a mãe e para o bebê.
Claro, e assim, sempre no risco de reconhecimento de uma depressão pós-parto na família, é muito importante também acionar o obstetra e muitas vezes o psiquiatra. Então, aí é mais importante ainda a ação médica nesse momento, né? Pode ser necessário. Tem mais uma pergunta, a Eliane quer fazer uma pergunta pra gente. Fala, Eliane, o que os nossos internautas querem saber? Bom, boa noite. A pergunta vem da Cristiane Luz, de Osasco. Ela pergunta o seguinte: as condições psicológicas da gestante têm relação direta com a possibilidade de parto prematuro? Eita, mas o pessoal só faz pergunta boa, hein? Fala. Mas tem sim. Tem sim, e aí, não, claro, tem as questões físicas que são muito importantes, né? O quanto talvez essa mulher já tenha aí uma hereditariedade, uma questão importante física, né? Mas tem as questões psicológicas também, né? É que daí a gente entra nas doenças psicossomáticas, né? O parto prematuro, ele está incluso nisso tudo. É uma reação do meu corpo que pode sim estar, não necessariamente desencadeada, mas agravada por uma questão emocional. Tá vendo, Cristiane e Luiz, como o que você faz com a gente? A gente ama você. Continue perguntando a gente. Sempre que você tiver, a gente vai adorar suas perguntas. Gente, nós vamos dar mais uma paradinha agora, tá certo? Mais um intervalinho comercial e voltamos já já. Continue na linha. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Já comigo, olha aqui, estamos de novo de volta com a doutora Soraya, Soraya Barroso, psicóloga clínica e obstetra, desculpa. E vamos continuar aqui na nossa entrevista, então, sobre o pré-natal psicológico, né, doutora Soraya? Agora eu queria que você explicasse para as nossas web espectadoras como é que se faz. Como é que se faz esse pré-natal psicológico? Como é que funciona na clínica, seja no grupo, sei lá. Tá. Então, assim, o pré-natal psicológico, como que ele vai acontecer, né? O casal, eu vou contar mais ou menos do consultório, mas sim, isso claro, pode, né, ser em outros campos. O casal, ele chega, é feito aí todo uma anamnese, porque o pré-natal psicológico, ele é baseado na história de vida daquele casal. No que aquele casal traz como angústia nessa gestação. Porque nem todos vão trazer a mesma angústia. Então, é baseado na história de vida desse casal são traçados alguns objetivos, né, dentro dessa história de vida, dentro da problemática desse casal. E aí a gente vai trabalhar as questões, as angústias emergentes neste período de crise, emergentes às vezes na relação com o casal, né, porque às vezes esse casal está em crise e aí engravida e aí... Sim. Né? Vira uma ebulição, né? Sim, vira aí um rodamuinho. Então, vamos trabalhar com as angústias emergentes numa abordagem psicoterapêutica, né? E depois vamos trabalhar com a ansiedade deste casal. Após a angústia ter abaixado um pouquinho, a gente vai trabalhar com a ansiedade desse casal. Aí numa abordagem mais psicopedagógica, que seria as informações da anatomia e da reprodução humana, os cuidados com o bebê, a amamentação, né? E aí, mais uma vez, a importância de uma equipe multidisciplinar, né? Para trabalhar em conjunto. E você fala muito dos trabalhos corporais que são feitos, né, durante esse processo. Quais são esses trabalhos que vocês fazem? A conscientização corporal é muito importante. Algumas gestantes, elas não conhecem o limite do seu corpo quando estão grávidas. Então, aproximá-la desse corpo grávido é muito importante. Então, assim, a gente tem algumas técnicas como o relaxamento autógeno, que a mulher ela acaba aprendendo a se concentrar, né, a concentrar-se em si mesma. Né? E também o relaxamento autógeno, ele tem uma questão muito importante, né? Através da respiração, do equilíbrio de energias, o relaxamento ele acaba
adiando a aplicação da anestesia, né, diminuindo as dores da contração, porque ela está concentrada. Isso é muito gostoso, a gente já pôde fazer esse tipo de experiência em trabalho de parto com uma equipe, assim, isso foi muito gostoso lá na Bahia. E que mais que tem? Respiração, não é? Tem a respiração autógena, né, que não é aquela respiração cachorrinho, né, que acaba produzindo uma hiperventilação, mas a respiração autógena é uma respiração completa. Então ela vai produzir uma oxigenação ali no útero para facilitar o trabalho de parto. Né, regula as contrações. Aí trabalha com massagens também, né? A massagem é interessante, porque como a gente quer facilitar a interação do casal, a gente chama esse marido para fazer essa massagem. Ai, que delícia! Gostoso. Ai, que gostoso, isso é ótimo. Porque o marido também, ele também ganha massagem, né? Sim. É tudo uma interação gostosa, né, de toque, isso eu acho que não tem coisa melhor. É uma coisa que inclusive os bebês amam, né, o toque, né, a interação pelo toque. Então por que não começar já desde papai e mamãe, né, um com o outro, né, para aprender como é que se faz, desinibir, né, que às vezes o casal é até inibido na questão do toque com o bebê depois, né, interessante isso. E também acaba estimulando algo que na gestação falta às vezes, que é a relação sexual. Então. Então tá ali fazendo massagem, então é toda aí uma estimulação de interação com esse casal. Isso tem uma perguntinha ali já apertando a gente, doutora. E tá gostoso o papo, mas o internauta quer saber. Fala, Janaína. A gente tem mais uma pergunta, na verdade são duas que acho que se completam, que é da Ana Maria de Salvador e da Kátia de São Paulo. Elas colocam, existe esse tipo de acompanhamento psicológico para as mães carentes? Existe esse tipo de acompanhamento no SUS? Então, o tratamento psicológico, né, a psicóloga, ela tem sim no SUS, mas esse trabalho do pré-natal psicológico, ele é pioneiro, é um trabalho de, como é que eu falo, de tese, né, de defesa de tese de doutorado da doutora Soraya, e ela inclusive já fez um trabalho disso no serviço público, já fez um projeto, não foi, desse trabalho no serviço público, que pegou muito bem aqui, numa cidade aqui de São Paulo, foi muito bem aceito, mas aí depende de cada cidade, né, de cada governador, de cada prefeito, ou mesmo do Ministério da Saúde, se vai fazer isso em todo o serviço público. Mas psicóloga no serviço público tem sim, meninas, tem sim, tá? Esse trabalho aqui é mais específico, né, doutora? Sim. Aí eu acho interessante, eu queria comentar aqui com a doutora Soraya que eu tenho notícias, né, nem sei se, me perdoe se eu estiver errada, os antropólogos de plantão podem comentar no site. Existe uma tribo brasileira que o pai, ele se torna tão grávido, né, que ele chega a sentir as dores do parto. Quando a mãe se recolhe, para o parto, né, e ela vai para uma região de água, ela fica longe, o pai fica aguardando na rede, deitadinho, em dores de parto. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É super interessante, até o bebê nascer, e depois ele é que recebe os presentes da tribo, ele é que recebe a atenção, o carinho da tribo, depois que o bebê nasce lá. A mulher teve todo o trabalho de parir e ele é que fica puérpero. É muito interessante, uma tribo brasileira, eu li isso na História do Brasil. Olha que interessante, né? A mostra assim do pai completamente conectado, né? Apesar que assim, hoje... Aí também é demais também, né? É demais, porque daí a gente entra numa questão, às vezes, dependendo, né, de alguns pais, numa questão um pouco patológica, do pai querer tomar o lugar da mãe, e acontece. E acontece. Então é muito importante esse trabalho em conjunto, até mesmo para definir os papéis. Sim, né? sim. E o pai, assim, é importante colocar, né, que a mãe, ela tem uma preocupação, o bebê. O pai tem 3. É verdade. Porque o pai tem que se preocupar em trabalhar e prover aquela família, ele tem que se preocupar com a mãe e ele se preocupa com o bebê. É verdade. Então, olha o quanto é complexo também para esse pai. É complexo para o pai. A gente tem que pensar nisso também, né, mamães de plantão? A gente tem que pensar no papai também. Como que está a rede social, Janaína? Participando.
mandar um beijo assim bastante carinhoso para Mariana, Isabel Cristina, Kátia, Ângelo, Ana Maria, Abigail, Cristiane Luz, a amiga, que é uma amiga que se coloca como amiga. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada pela participação. Ai, que bom, Janaína, obrigada, ótimo. Obrigado, internautas, obrigado, amigos que estão sempre com a gente. Continuem com a gente, porque nós vamos continuar produzindo o programa do jeito que vocês quiserem. Vocês que estão ajudando a gente a fazer. E eu estou super feliz de estar com vocês toda semana, fazendo, né, cada vez, trazendo um pouquinho de coisas boas, né, de informação e num ponto de vista divertido e com essa interação toda gostosa que a gente está amando pra caramba. E na continuidade, eu quero dar uma chamadinha que para a semana que vem nós vamos ter outro presente para vocês. Porque hoje a doutora Soraya falando sobre o pré-natal psicológico, poxa vida, uma semana no Dia das Mães, eu acho que veio a calhar como um presente gostoso para as mães, né, desse Brasil e desse mundão aí que está assistindo a gente. Mas a semana que vem nós teremos outro presente. Nós vamos ter a educadora física Rosana Marcondes, uma pessoa muito bem projetada aqui na cidade de Osasco, em São Paulo, uma pessoa que vai falar com a gente. Vamos continuar um pouquinho esse assunto sobre autoconhecimento, sobre técnicas de conhecimento corporal, né? Como é que a gente fala os trabalhos corporais, e vai ser uma coisa muito interessante porque ela tem uma experiência larga nisso aí, ela vai poder ensinar, dar dicas boas pra gente, como é que a gente interage com o nosso próprio corpo, a gente enquanto mulher, enquanto ser humano. Eu acho que vale toda a pena do mundo vocês estarem com a gente a semana que vem, às 21h15, na tnbrasil.com.br, no Saúde Mulher. A doutora vai estar com a gente também, participando e fazendo perguntas para Rosana Marcondes, que ela vai abafar que nem você. Bom, com certeza, esse programa é maravilhoso, não tem como sair de frente ali do computador. Então, queremos dar boa noite para nossos internautas e web espectadoras e vocês todos que estão com a gente, um beijo muito grande. Doutora Soraya quer se despedir do nosso público? Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui. Como eu disse, é sempre um prazer estar contigo e hoje mais ainda com esse público aí nos assistindo, falando de um tema tão importante que veio a calhar no Dia das Mães, né? E espero estar contribuindo e voltar outras vezes para falarmos de outros temas. Contribuiu muito e vai voltar muitas vezes. Agora um brinde para a senhora, um brinde gostoso do nosso programa e saúde, mulher. Saúde. Tchau, gente.